Olá, pessoal. Ricardo Lobo na área. Sim, nós vamos para nossa quinta aula de zoologia. Quinta aula? Poxa, o professor tem aqui invertebrados 3. É porque eu boto meus slides aos pares, né? Então, porífero equinidário, platelminto, nematelminto, molusco, anelídeo, tá? Mas a gente teve uma aula para porífero, uma aula para equinidário, uma aula para platelminto, uma aula para nematelminto. Vai ver na playlist zoologia, pô. Tá tudo aqui na descrição, tem aqui em cima, tudo que é canto. Tu vai achar isso fácil, mas hoje a gente vai falar de dois filos ao mesmo tempo, moluscos e anelídeos. Por quê? É porque eu quero. Não, não é porque eu quero não, porque é pequenininho. Pequenininho dá pra gente falar dos dois juntos, inclusive fazer uma comparação, acho que fica mais legal, tá? Inclusive, assim, já de cara eu vou dizer a você que existe uma característica muito importante que abre um verdadeiro abismo entre nematelmintos e moluscos, que é a presença do celoma. O celoma é aquela cavidade embrionária delimitada única e exclusivamente pela mesoderme e que permite ao animal ter sistema circulatório e sistema respiratório. Meu irmão, isso é muito importante. Quem tem sistema circulatório consegue ser grande, consegue ser denso, é muita energia, é muito alimento, vai investir em muita coisa. Para você ter uma ideia, tá? Os invertebrados mais evoluídos pertencem ao filo molusco, que são os cefalópodes. Quem são os cefalópodes? São os polvos, as lulas, tá? São os maiores cérebros entre os invertebrados, os maiores olhos entre os invertebrados, são os invertebrados mais inteligentes. Não sei por que ele está aqui, porque ele não está no final. Olha, classificação é uma coisa complicada, cada um tem a sua. A gente usa a classificação que a gente usa no ensino médio, a gente coloca, tá, os cefalópodes dentro do molusca, mas tem discussão se deve ficar, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas é importantíssimo você saber isso, que eles são celomados e por isso tem sistema circulatório e sistema respiratório. Existem várias classes de moluscos, inclusive é o segundo maior filo em diversidade animal. Só perde para artrópode, porque ninguém ganha de artrópode. Mas assim, é uma diversidade muito grande. E aí eu já começo com essa classe que eu falei: cefalópode, céfalo, cabeça, podes, pés, os pés na cabeça, a cabeça nos pés. Tá? Pois é, os cefalópodes, eles são os polvos, as lulas, o náutilus, que é um bicho náutilus. Vou botar aqui só para você pegar e saber o que é um náutilus, mas não dá demais não. Tá? Como eu já falei, que são os invertebrados mais inteligentes. Então é a classe cefalópoda. Depois a gente vai falar mais sobre algumas características deles. Outra classe importantíssima é a classe gastrópoda. Gastro, estômago, podes, pés, os pés no estômago, o estômago dos pés. É a maior classe, é a classe das lesmas, é a classe dos caramujos. Caramujo é quando tem concha, lesma é quando não tem concha. Tá? Caracol é a mesma coisa que caramujo, é nome vulgar. Outra coisa, os moluscos, eles não têm divisão corpórea, tá? Assim, eles não são metaméricos, são ametaméricos. E daí, professor? E daí que, assim, para mexer o corpo, ele tem que mexer o corpo inteiro, porque ele não tem uma divisão feita de cabeça, pescoço, tronco e membros. Isso não existe. Mas o ser humano, que não tem o que fazer, fica dividindo o corpo do animal em cabeça, pé e massa visceral. Se tu dá uma olhadinha no corpo do animal, tu não vai ver a diferença, não. Tu não vai saber. Peraí. Daqui é a cabeça, daqui para cá é o pé, daqui é para o pé, daqui é a massa visceral. Isso não tem, não dá. No animal não existe essa separação. Mas, didaticamente, o ser humano inventa que tem cabeça, pé e massa visceral, tá? Os gastrópodes são os caramujos e as lesmas. E tem os bivalves, duas conchas, tá? É o grupo das ostras, é o grupo dos mexilhões, é um grupo bem primitivo de moluscos. São animais filtradores, tá? E esses são filtradores, são excelentes bioindicadores para poluição. Se tu vai para um ambiente que tem rocha, que tem pedra, aí tu não vê nenhum molusco, nenhum bivalvezinho, porra, sai desse lugar que isso deve ser poluído, porque esses animais, como são filtradores, eles vão acabar absorvendo parte da poluição. Inclusive, se tu comer ostra, tu sabia que tu pode pegar alguma doença, uma hepatite A que se pega por ingestão, algum tipo de diarreia que se pega por ingestão? Pois é, porque é um alimento que você come cru, e é um animal que filtra, então ele pode estar contaminado, tá? Também tem a questão da ostra, depois a gente vai falar mais sobre esse negócio da ostra em relação à pérola, né? Depois a gente fala.
Essas são as 3 principais classes de moluscos, mas existem outras classes de moluscos que são menos conhecidas, e aí eu vou citar rapidamente, tá? Que são a poliplacófora, são os quítons, que tem, são 8 conchinhas coladinhas umas às outras. O monoplacófora tem uma concha só, tá? E o escafópoda, que é o dentálio, que tem essa concha na forma de um marfim de elefante. Tá? Esse bicho fica enterrado. De todos, foi o único que eu nunca vi pessoalmente. Também só vi enterrado, só se eu estivesse procurando ele mesmo. Né? Tá? Essas outras 3 classes não são tão importantes, não. Agora, cefalópoda, gastrópoda e bivalve, eu saberia para qualquer prova de vestibular. Tá? Na sua fisiologia, sistema digestório completo, todos os animais celomados têm sistema digestório completo. Todos. Aliás, a partir do nematelmínto tem tudo sistema digestório completo. Vou dar uma sugestão. Faz uma tabelinha. Faz uma tabelinha, bota o fila. Porífero, cnidário, platelmínto, nematelmínto, molusco, anelídeo, artrópoda, ignoramático e cordado. E bota do outro lado da tabelinha os sistemas. Que vai ajudar, por exemplo, o sistema digestório. Porífero, não tem. Cnidário e platelmínto, sistema digestório incompleto. De nematelmínto e diante, completo, vê. De 9 informações, de 9 filos, tu resumiu a 3. Então isso economiza informação, tá? Então a partir de nematelmínto, todos têm sistema digestório completo, todos os celomados, que é a partir de molusco, tem sistema digestório completo. Tá? Todos os celomados têm sistema circulatório. A grande maioria tem sistema circulatório aberto. O que é isso? Quer dizer que o sangue, ele passa sim por vasos sanguíneos, mas os vasos sanguíneos não chegam a todas as regiões do corpo. E aí chega um momento que o sangue extravasa para os tecidos. É melhor do que não ter sistema circulatório, mas é menos eficiente, porque vai ser mais lento, não vai conseguir chegar a todas as regiões, tal. Mas a maioria dos invertebrados vai ter sistema circulatório aberto. Só que nos moluscos, os cefalópodes têm sistema circulatório fechado. Justamente os cefalópodes. Talvez por isso sejam os maiores moluscos. Tem lulas que chegam a 12 metros de comprimento. Está entendendo que é 12 metros de comprimento? É um prédio de 4 andares, poxa. É enorme, gigantesco, é o Kraken. Tá? Pois é, a lula colossal. Um negócio impressionante. Então, aí você dá o cefalópode, que tem sistema circulatório fechado. Os outros, o sistema circulatório aberto. Sistema respiratório. A maioria é aquática, a maioria tem respiração branquial. Tem alguns gastrópodes que tem respiração pulmonar e cutânea. Tu já viu isso? Um caramujo aí andando pelos cantos, tá? Pulmonar e cutânea. Inclusive, é sacanagem, a galera pega, bota sal no pobre da pele do caramujo, o sal resseca, ele fica desesperado para respirar, ele morre por causa disso. Faça essa maldade com o bichinho, não, tá? Outra coisa, tem uma dica, vê? Questão evolutiva. Eita, mas tem uns caramujos que são de água doce, que eles têm sistema respiratório pulmonar. Por que de água doce tem respiratório pulmonar? É porque eles são um retorno do ambiente terrestre. Eles eram animais terrestres e agora estão voltando, invadindo mais uma vez o ambiente aquático, porque não tem porquê um sistema respiratório pulmonar evoluir no ambiente aquático. É feito baleia. Os ancestrais das baleias, por incrível que pareça, são terrestres. Né? Não pensa que é uma baleia gigantesca, não. Isso é outra conversa, ok? Mas quando você tem um animal que é aquático, mas tem respiração pulmonar, é porque os ancestrais dele são terrestres. Se liga nisso, tá? O sistema nervoso é ganglionar e ventral, isso é uma coisa comum, né, nos invertebrados, de platelminto em diante é ganglionar, né, quer dizer que tem sistema nervoso central. E agora, com a quantidade de nutrientes tão grande, não é mais uma célula especializada para excreção. Agora é um órgão excretor, que são os metanefrídeos, como se fossem néfrons pequenininhos. Os metanefrídeos têm uma capacidade muito maior de excreção. Tá? Então, a fisiologia, um resumo da fisiologia do animal é basicamente isso. Agora, o que vai interessar assim, não nos causam doenças, podem ser até hospedeiros, no caso da esquistossomose, ou no caso da ostra, que eu falei em relação a pegar hepatite A, pode até acontecer algo desse tipo, mas esse animal, causar uma doença na gente, não tem não. E algumas curiosidades, e que é importante, porque essas coisas são abordadas nas provas vestibulares, a questão da pérola. O que é a pérola? A pérola, ela é formada quando algum corpo estranho entra na ostra, e aí ela, para se defender, ela libera uma substância que vai isolar esse corpo estranho, formando a pérola. Então a pérola é como se fosse uma estrutura de defesa da ostra, tá? Leva semanas, até meses para ser formado.
A rádula, o que é a rádula? A rádula é um pente denteado encontrado em muitos moluscos, não em todos, tá? Por exemplo, eu já falei, né, que as ostras são filtradoras, os bivalves são filtradores, então eles não vão ter rádula. O polvo, ele tem um bico para poder cortar o alimento, mas assim, os gastrópodes todos têm rádula e a lula também tem rádula. Isso que é a rádula, é um pente denteado. Como assim? É com uma serrinha que ele vai ralando o solo, ralando, para conseguir alimento. Deixa eu mostrar pra você, mais fácil a gente mostrar, né? Tem um videozinho massa aqui sobre isso. Vou cortar o som para não pegar e atrapalhar. Mas olha, vê, ela tá aí, ó, mostrando a boca para você, vai pegar e estirar a língua para você, uma língua denteada. Vou dar uma olhadinha, vai, vai, se iniba não, vai, bota, aí, ó, tu viu, tá de novo, olha, tá vendo? Ele fica ralando o solo, você tá vendo que isso aí deve estar num vidro, né? Aí ralando, vai ralando a busca de alimento. Então, a rádula vai ralando, tá? É encontrado nos gastrópodes, é encontrado na lula, mas não nos bivalves e nem no polvo, tá? Tá bom, já deu. Outra coisa curiosa é essa estrutura de defesa que é a glândula de Nankin. Isso que é a glândula de Nankin. Deixa eu de novo. É uma glândula que vai liberar uma tinta rocheada. Essa tinta não é tóxica, é como se fosse uma cortina de fumaça, no caso, a cortina de tinta para que um possível predador ele assim se distraia enquanto o animal consegue fugir, tá? Isso tem nos cefalópodes, isso você vai encontrar também em alguns gastrópodes, algumas lesmas do mar, também tem essa glândula de Nankin. Então, são curiosidades que podem aparecer no filo molusca. E é só isso, molusco só isso, a gente já passa pro anelídeo, tá? Então, assim, aproveita, dá uma curtida, curte o canal, curte, se inscreve, divulga o canal, ajuda aí, tá? Muita conversa que a gente tem que ter. Zoologia é o maior dos assuntos de biologia, mas vamos lá para a gente pegar e não ficar essa aula tão grande. Os anelídeos também são animais celomados. Qual é a grande diferença dos anelídeos para os moluscos? É que são animais metaméricos, você tem metameria, você tem divisão corpórea em anéis, óbvio, por isso que é anelídeo, tá? Mas assim, a fisiologia é muito parecida com a de molusco. Vamos falar sobre fisiologia. Vamos falar da classificação primeiro? São 3 classes de anelídeos. São elas a oligoqueta, classe das minhocas. Oligoqueta, o que é isso? Oligo significa poucos, queta é cerdas, poucas cerdas. Como assim? As cerdas são uns apêndicezinhos de quitina, que eles vão ter para poder se deslocar na terra. Então eles vão pegar aí, prender os apêndicezinhos, vão se arrastando na terra. O oligoqueta tem poucas cerdas, é o caso das minhocas, tá? Pessoal, o que é isso aí, esse negócio, esse anel aí na minhoca? Pois essa estrutura é uma estrutura de reprodução chamada de clitelo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a reprodução dela, mas basicamente oligoqueta é a classe das minhocas. Poliqueta, você oligoqueta poucas cerdas, poliquetas muitas cerdas, são as minhocas marinhas, são as nereidas, as poliquetas têm muitas cerdas, por quê? Para poder nadar, essas cerdas elas vão pegar e tudo se compactar, vão formar umas estruturas chamadas parapódios, são verdadeiros remos para ajudar ela a se deslocar, tá vendo? Esses ganchinhos são essas estruturas aí, os parapódios, que são o conjunto das cerdas, poliquetas, também não faz mal a ninguém, bichinha, tá? As nereidas, as poliquetas, tá? São exclusivamente marinhos. Minhoca não, minhoca é terrestre, tá? Mas as poliquetas só tem no mar. E temos as irudíneas. As irudíneas são as sanguessugas. Essa aí faz mal, né? Essa é parasita, é ectoparasita, se alimenta de sangue. Tá? Elas não apresentam cerdas, têm um corpo liso, mas tem umas ventosas que elas vão se prender para poder se deslocar. Tá? Apesar dela ser uma ectoparasita, a sanguessuga ela não transmite nenhuma doença para a gente. Tá? Não vai transmitir, sei lá, filariose ou AIDS ou qualquer outra coisa. Isso é besteira. Inclusive, elas são utilizadas, né? São utilizadas na medicina para dissolver coágulos, porque ela tem um anticoagulante natural na sua saliva, tal. Isso é uma coisa comum entre ectoparasitas para poder dissolver o sangue, para facilitar ela se alimentar e não coagular o sangue facilmente. Por isso, elas podem ser utilizadas para dissolver coágulos. A fisiologia, como eu disse, muito parecido com o molusco, sistema digestório completo, sistema nervoso ganglionar e ventral, sistema circulatório, o sistema circulatório fechado. Uma coisa. Nas minhocas,
são os primeiros animais a apresentar hemoglobina. Hemoglobina, pois é. Tá? A hemoglobina é aquele pigmento que transporta oxigênio no sangue e tal, mas ela não tem hemácias. A hemoglobina ela fica dissolvida no plasma, mas tem. Tá? Polvo, lula, tem um outro, que é molusco, né? Tem um outro pigmento que é a hemocianina, vermelho, é azul, né? Hemoglobina é vermelha, hemocianina é azul, porque em vez de ferro na sua composição, ela vai ter cobre na sua composição, por isso que fica azulado, tá? Voltando, então, o sistema nervoso ganglionar ventral, o sistema circulatório ele é fechado com a presença da hemoglobina, o sistema respiratório, no caso das minhocas, é cutâneo, né? No caso das nereidas, ela é branquial. E o sistema excretor são os metanefrídeos, da mesma forma que tem os moluscos. Então você tem aí ó, um desenho com a anatomia, né, cortando aí a minhoca para você ver direitinho os metanefrídeos aqui em verde, o sistema nervoso ganglionar em amarelo, o sistema digestório em rosa e o sistema circulatório em vermelho. Inclusive tem vários coraçãozinhos. Coração de anelídeo não é coração da gente, tá? É umas dilatações dos vasos que pulsam. Ok? Aqui também tem um clitelo. Ó. O clitelo é o seguinte. Na reprodução. As minhocas, elas são hermafroditas, só que elas têm fecundação cruzada. Como assim? Uma se encaixa na outra e elas trocam espermatozoides. Exatamente. Elas trocam espermatozoides. Aí depois elas separam, né? Aí ela vai pegar e jogar os seus óvulos nesse clitelo, que forma uma cápsulazinha, tá? Uma cápsulazinha, joga os ovos e joga os espermatozoides da outra que ela se reproduziu. E aí a fecundação ocorre nessa cápsula produzida pelo clitelo. Depois essa cápsula sai e aí vai nascer, os ovos eclodem e vão sair as novas minhoquinhas. O desenvolvimento é direto, tá? Fecundação cruzada com desenvolvimento direto. Olha aí, ó. Olha aí a fecundação cruzada. E aí, como eu disse, não tem estágio larval, já nascem as minhoquinhas. Ó, esse aí é o clitelo inchado para formar a cápsula. E as sanguessugas, eu já falei, né, que podem ser utilizadas na medicina para poder dissolver coágulos. Basicamente isso, veja, rapidinho a gente vê os dorsofilos. Viu os dorsofilos, o que a gente fala agora? Vai fazer exercício. Aí diz, ó, vamos lá. Se você quiser, meu irmão, toda vez que eu for para fazer exercício, dá uma paradinha, você faz, depois você retoma o vídeo para saber a resposta, tá? Moluscos são animais com sistema digestório completo e hábitos alimentares variados. Alguns possuem uma placa de dentículos quitinosos, chamados de rádula, aquele para ralar, né? Utilizar para ralar o alimento a ser ingerido, enquanto outros se alimentam de material filtrado pelas brânquias. A rádula e a alimentação por filtração ocorrem respectivamente dos seguintes animais. A gente falou sobre isso. Okay? Então você tem a rádula, vai ser encontrada nos gastrópodes e na lula. E filtração vão ser nos bivalves. Então vamos procurar qual é a alternativa que tem isso aí. A letra A, que tem a lula e o mexilhão, que é um bivalve, parente da ostra. Beleza? Então é isso, pessoal. Curta o vídeo e até a próxima aula. Cheiro para todo mundo.